Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo jogo do match entre AlphaZero e Stockfish 8. De novo, AlphaZero de negras e Stockfish 8 de brancas. O match com certeza vai mudar para sempre a história do xadrez e também a história da inteligência artificial no mundo todo. Vamos lá, mais uma vez nós temos até alguns lances uma pequena repetição, depois de E4, E5. Cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, temos cavalo F6, o AlphaZero vem de novo com a abertura, com a defesa muro de Berlim, uma variante da Ruy Lopes. Temos D3, uma das linhas mais clássicas que nós temos hoje em dia. Bispo C5, trocas, ok, de um bispo por um cavalo. E aí temos aqui roque por parte das brancas. Não sei se você perguntou também do outro jogo por que não se toma direto o peão aqui. Isso não se dá por causa de dama D4 ameaçando simultaneamente o mate e o cavalo aqui em E5, então isso é ruim. Temos roque por parte das brancas, cavalo D7, agora sim tem que defender o peão aqui em E5. O lance mais comum nessa posição é cavalo de B D2, jogando o cavalo aqui, porém o Stockfish escolhe uma linha um pouco mais rara, C3, mas que já foi jogada antes. Temos roque, D4, ataca o bispo vem para D6, temos bispo G5, a dama sai do ataque, torre E1, F6, atacando o bispo, dando fechada a posição, bispo H4, dama vem para F7, cavalo de BD2, desenvolvendo A5, e depois de bispo G3, torre E8, dama C2, até aqui padrão, né, da abertura, conectando torres, temos cavalo F8, depois de C4, temos um lance interessante, C5. É um lance que depois de D5 fecha a posição. E geralmente esse tipo de posições fechadas não são o que os programas xadrez como Stockfish gostam, né? Geralmente eles saem bem melhor em posições mais táticas e abertas. Então me parece uma excelente decisão do AlphaZero. Temos B6 fechando mesmo a posição. E perceba que esses lances, colocando os peões em casas escuras, você vai ver depois que é meio que praticamente delineia toda a estratégia das negras durante todo o jogo, como a gente vai ver. Temos cavalo H4, provavelmente indo para essa casa aqui, né? Essa casa é cada vez mais forte. G6, cavalo volta para F3, bispo D7 conectando torres, torre de AD1, e aí depois de torre E7, H3, dama G7, dama C3, torre de A8. Você percebe que é engraçado, né? Todas as peças negras olhando para esse peão aqui, quase todas as peças, né? Meio que como se fosse aquele princípio da super proteção do Ninzovic, provavelmente ele ficaria orgulhoso de ver isso. É bem interessante, temos A3, depois de H6, bispo H4, a gente tem algumas repetições de lances, bispo G3, torre C7, bispo H4, torre F7. E aqui depois de bispo G3, para não repetir de novo, as negras jogam A4. É um lance que elas se comprometem de vez colocar um peão ali. E provavelmente é aquela coisa. Esse peão aqui, você pode dizer, ele não pode vir a ser fraco depois. Não, pode. Por quê? Porque, enfim, ele está aí, as brancas não podem apoiar ele com um peão, não é? Geralmente peões são fracos se eles não puderem ser defendidos com outros peões. Então aquela coisa, pode vir que ele se torne fraco? Pode, claro. Mas o fato é que as brancas não têm mais o bispo de casas claras. Ok? E aí é mais complicado também, vai ser mais complicado de atacar esse peão. Temos rei H1, torre F7, de novo mais algumas repetições. E aí depois de bispo H4, para não repetir de novo, as negras decidem fazer um lance que comprometem de vez a posição também, G5. Tá entendendo? É como se o Stockfish ficasse repetindo, como se fosse para o AlphaZero dizer, ah não, eu vou jogar esse lance aqui para frente. A quem isso vai favorecer? Vamos ver, né? Bispo G3, saindo do ataque, cavalo vem para G6, essa casa aqui parece excelente. Depois de cavalo F1 também inicia a manobra, né? A manobra para vir parar aqui nessa casa. Essa casa ficou um pouco enfraquecida, temos F7, cavalo E3, depois de cavalo E7, colocando mais um cara com atenção aí nessa casa, temos dama D3. E o ponto com dama D3 é dar uma fechada mesmo na posição, né?
a dama vai ficando aqui de olho tanto nas casas B5 quanto na casa F5. Então, por enquanto, posição totalmente fechada. H5. E depois de H4, as negras são meio que quase compelidas a jogar o lance G4 depois de cavalo C8 logo, e depois de torre E2 e G4. Bem, o ponto é que esse peão de F aqui, depois desse avanço, fica um pouco enfraquecido, caso as brancas queiram jogar depois um possível F4. E aí temos cavalo D2 saindo do ataque, a dama vem para H7, rei G1, bispo vem para F8, é um lance bem interessante. Ele deixa essa casa livre para o cavalo vir para cá, servir de barreira contra esse peão. Temos cavalo B1, cavalo D6, como eu disse, cavalo excelente barreira. E agora, inclusive, o lance B5 pode ser lá na frente uma ideia. Cavalo C3, bispo H6. A gente vai ver que esse bispo depois vai ser bem interessante ele ficar aqui nessa posição, quem sabe até com ideias de trocar assim mesmo pelo cavalo. Temos torre F1, torre A8, rei H2, alguns lances onde os reis se mexem um pouco. E aqui está, dama G6. As brancas parecem temer agora um possível bispo F4, okay? Visto que essa casa também está um pouco enfraquecida. E aí por isso elas decidem fazer uma ruptura com F4. O ponto é que depois de peão toma o peão F em passante, torre toma o peão em F3, o jogo dá eu já ia dizer uma abrida. O jogo se abre um pouco mais. E aí depois de bispo toma o cavalo em E3, essa é uma decisão interessante. Primeiro, o cavalo provavelmente estaria vindo para cá em alguns lances. E o ponto é que ele decide trocar o bispo pelo cavalo. E é uma decisão posicional bem interessante. Isso delineia toda uma estratégia de casas claras, né? Primeiro que esse peão aqui, marcado de vermelho, ele é bastante fraco. A gente vai ver que o cavalo aqui está sempre se mantendo de olho nele. Esse peão me parece bastante interessante, muito bom. Ele impede essa subida desse peão aqui para a casa B3, certo? E além disso, esses dois peões aqui podem se tornar potenciais alvos depois, como a gente vai ver. Temos torre toma em F3, em E3, rei vem para E7, bispo E1, dama H7, torre G3, algumas trocas de torre. E é bem interessante que depois, a cada simplificação que vai acontecendo, as fraquezas vão ficando mais aparentes. Essa fraqueza aqui é aparente, essa daqui também bastante aparente. Temos torre E3, torre vem para G8, torre G3, depois de mais, de novo, as brancas permitem trocas de torres e é óbvio que as simplificações vão favorecendo as negras. Por exemplo, agora com dama H6, a ideia de jogar dama C1 e atacar esse peão aqui é bastante forte. Por isso que as brancas jogam cavalo D2. Temos bispo G4, a ideia agora é introduzindo ideias de bispo D1 e quem sabe até depois bispo aqui em B3, por que não? Rei H2, rei D7, por enquanto lance de rei. E aí as brancas decidem jogar B3 logo de cara, trocando alguns peões. O ponto é que depois das trocas, se você elimina uma fraqueza, você acaba criando outra. E aquele peão ali também vai se tornar um alvo fácil, peão totalmente enfraquecido. Temos dama G6, as negras não dão espaço para as brancas, fazem com que as brancas joguem na defensiva e as negras vão cada vez mais atacando. Bispo D1. E aí depois de cavalo F3, bispo A4, dando uma bloqueada no peão, introduzindo 10 de ataque. Depois com bispo B3, cavalo D2, rei E7, bispo F2, dama G4. As negras aproveitam muito bem as fraquezas, tomando controle de casas fundamentais. Depois de dama F3, bispo D1, as negras basicamente dizem assim, ó, quer simplificar? Simplifique, meu amigo. Sabe que o final que tá vindo é ganhador pra mim, né? Esse final aqui favorece muito as negras. O Alfa Zero agora simplesmente ameaça jogar bispo E2, atacando o peão aqui. Então por isso que joga-se A4 com ideias de
avançar o peão para A5 e trocar aqui. O cavalo defende essa casa aqui em A5 por enquanto. E agora as negras estão ameaçando jogar o bispo lá em cima, em D1. Então temos cavalo B1, cavalo A5, trazendo ideias agora de ataque tanto aqui, inclusive depois várias outras ideias, como por exemplo, depois de bispo E3, cavalo toma C4, o bispo vem para C1, bispo D7, esse peão aqui, como eu disse, muito fraco, cavalo C3 defende por enquanto, mas C6, a ideia é desdobrar esses peões, eliminar essa fraqueza de peões dobrados, rei G1, peão toma em D5, e aqui, bem, as negras, perdão, o Alfa Zero não se preocupa em tomar um cheque de cavalo, porque segue rei E6, o cavalo defende muito bem o peão dele aqui, e além disso agora tem essa ideia de cavalo, de jogar F5, atacando o cavalo aqui. Então, variantes como essa são bastante, são ideias aqui, certo? Bom, continuando então, voltando no jogo seguir, o peão toma em D5, bispo F5, rei vem para F2, cavalo D6, dando uma manobrada no cavalo aí, depois de bispo E3, cavalo E4 cheque, temos trocas de cavalo, e aí agora A5, o ponto é que depois de peão toma em A5, algumas trocas de peão, temos rei D7, D6, peão levemente defendido aqui, mas depois de bispo F5, o bispo vem para A3 para defender de longe, rei C6, rei E1, rei D5, rei D2, rei E4. O rei é uma peça que luta bastante no fim de jogo, então ele vai ficar bastante agressivo agora e vai fazer todo esse caminho aqui até chegar nesse peão. Temos bispo B2, rei F4, bispo C1, rei G3, rei E2, A4 antes. Claro, a gente quer deixar esse bispo aqui totalmente preso na defesa da casa A3. E além disso, a gente quer deixar ele preso porque o rei sozinho não vai ter força suficiente para parar o nosso rei de capturar esses peões aqui. Então temos rei F1, cai o peão de H4, rei F2, rei G4, bispo A3, bispo D7, bispo C1, rei F5, rei E3, depois de rei E6, esse peão aqui vai cair e... bem, não tem muito o que fazer, porque A4 A3, perdão, é uma ameaça constante. Esse bispo não pode basicamente sair daqui, né? Por exemplo, mesmo que ele viesse defender aqui, é só sair avançando os peões, de algum jeito as negras vão ganhar, só tem um pouco de paciência. Então, mais um jogo bem interessante, acredito que uma verdadeira obra-prima posicional. Eu acredito sim essa vitória, não a tática, não a coisa do tipo, mas totalmente posicional essa vitória, com principalmente uma das ideias mais legais, essa troca de bispo aqui em E3, fantástica ideia, manter as fraquezas das brancas, ok? Essa ideia desse peão aqui, não deixando que o peão viesse para defesa em B3, também muito interessante. Um jogo digno de aplausos do Alfa Zero. Conta para mim o que você achou desse jogo. Não esqueça de avaliar o vídeo, clicando em gostei ou não gostei. E deixe um comentário, vou ficar muito feliz em ler. Forte abraço e até o vídeo número 3. Valeu!